e queremos agora ouvir a tua palavra. O seu servo, pastor Portugal, já tem a mensagem no seu coração que o Senhor colocou. E o Senhor já sabia que cada um dessas pessoas que aqui estão estariam aqui e precisam ouvir essa mensagem. Por isso, fala em nossos corações o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. A paz para todos. Amém. Alguém vai falar de novo? Meu Deus do céu. Oi. Agora você não é ensinador, agora tu é pregador. Agora é pregador. Ainda bem que eu não dei aula de homilética, né? Senão seria aqui passaria pelo crivo da crítica. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico de Paulo. Capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Lucas era médico e acabou se transformando em historiador. Escreve 2 livros. Um leva o seu nome e o outro é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, intitulado de Atos. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. É um livro da ação do Espírito Santo de Deus, né? Maravilha. E Atos é sequência de Lucas, tá, gente? O primeiro tratado é o Evangelho. Aí ele prossegue e escreve Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, por ser um livro histórico e conta a história da igreja, é o único livro na Bíblia Sagrada que não tem uma conclusão, um epílogo, um encerramento. Por quê? Por que Atos não tem uma conclusão? Simples, né? Deus é sábio. A história da igreja não terminou. Por isso que Atos não tem uma conclusão. É isso? Vamos lá. 54. 22, 54. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em uma casa do sumo sacerdote. E Pedro, seguindo-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Interessante, né?
A síndrome do canto do galo. Já ouviu falar? A síndrome do canto do galo. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas que identificam uma determinada enfermidade, um determinado mal. Síndrome é um conjunto. E Pedro passa pela síndrome do canto do galo. E aí nós vamos destacar nesta noite 3 ambientes e terminarmos com um quarto. Primeiro, o ambiente da ceia. Segundo, o ambiente do Getsemane, Getsemane. O terceiro, o ambiente do pátio. E a restauração no ambiente da praia. Para que Pedro fosse curado da síndrome do canto do galo. O interessante na Bíblia Sagrada, eu vejo a sabedoria de Deus e a sua soberania, Ele usando os animais em alguns momentos da vida de alguns dos seus servos, os seus ministros, os seus profetas, é isso? Jesus usa uma mula, o Senhor usa uma mula para falar ao profeta Balaão. Nós já falamos aqui nas nossas aulas que a mula é um símbolo do ímpio e que Deus, quando quer repreender os seus servos, Ele usa quem Ele quiser, inclusive a mula. E nós temos que ter o discernimento para entendermos que é Deus quem está usando a mula. Não adianta discutir com a mula não vai entender. A mula nem sabe que está sendo usada. Então nós é que temos que ter o discernimento, e Deus já usou a mula para mim algumas vezes, né? Contar só uma experiência. Eu dirijo uma igreja já há algum tempo e passei por uma prova a gente nunca deixou de passar lá, mas passei por uma prova financeira muito aguda. Eu tinha 2 imóveis, nenhum dos imóveis estava no meu nome, e eu tinha que pagar aqueles 2 aluguéis por uma responsabilidade moral, porque era eu pastor daquela igreja, e eu querendo já desistir da coisa e aquela dificuldade toda. Eu estou no centro de Niterói para ir pagar o aluguel. Passou um cidadão por mim, ali fica perto da prefeitura, ali é Avenida, meu Deus do céu, fugiu agora o nome. E aí eu estou andando, aquele burburinho de gente para lá e gente para cá e tal. Passou por mim um cidadão. Se fosse um mendigo, foi um mendigo, falou, o mendigo é meio doido, então passou um indivíduo por mim, não estava com o celular na mão, de terno e gravata, talvez vindo da prefeitura, não sei, vindo do fórum, de algum lugar ali tem, o centro administrativo de Niterói, e ele fala em alta voz: Deus não se agrada de covarde. Eu falei: ei, pai, porque quem retrocede é covarde. Isso. Quem retrocede é covarde. Isso. Então Deus usou a mula, Deus usou o corvo também é uma figura do ímpio, para abençoar. Agora é para abençoar. A mula é para arrepender, mas o corvo é para abençoar. E não adianta você pedir para Deus para usar o ímpio lá para te abençoar, não, porque Deus não gosta de que ensine a ele, não. A gente tem que aprender com Deus, não ensinar Deus, né? Deus é Senhor e é mestre de todas as coisas, não é isso? Então Deus usa a formiga. Olha, pastor, em Provérbios, para o preguiçoso, vai ter com a formiga preguiçosa. Deus fala do pardal, Deus fala da andorinha. Isso. A andorinha encontrou abrigo para si e para a sua prole, família. E o pardal, o solitário,
A igreja tem espaço para a família e tem espaço para o solitário. Isso? Deus usa o galo para quê? Para divertir um servo que achava que podia alguma coisa. Então nós falamos que são 3 os ambientes que nós estamos diante deles. O primeiro ambiente foi a Santa Ceia. Na Santa Ceia, o Senhor disse que muito desejou comer aquela ceia com seus apóstolos. Foi a última Páscoa e a instituição da ceia. Ali, aquele ambiente meio confuso, ambiente misto de alegria e de tristeza, porque Jesus estava dizendo que era a sua partida e apresentando a sua despedida. Um ambiente de suspense, né? Porque um haveria de traí-lo, e o próprio Judas, cara de pau, perguntou: Senhor, sou eu, Senhor? Aí o Senhor disse: tu dizes, era ele mesmo, é aquele que mete comigo a mão no prato, ou seja, é aquele que se adianta para poder receber a bênção. Temos que esperar a bênção vir, não adiantarmos a bênção, não é isso? É complicado. Então Judas termina ali de participar da Santa Ceia e sai, e vai cumprir o seu papel de traidor. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que ele abriu seu coração, e a palavra é bem clara, explícita: Satanás entrou nele, e agora ele sai para buscar uma compensação financeira. 30 moedas de prata, o valor de um escravo. José foi 20, na época de Jesus já era 30, né? 30 moedas de prata. Então ficou ali aquele ambiente, e de repente surge uma dúvida de quem seria o maior. Queriam saber quem era o maior. Os discípulos ainda não estavam convertidos, os apóstolos, né, não estavam convertidos ainda plenamente, ainda estavam ali convencidos de uma realidade, alguns convencidos de uma determinada verdade, mas nem todos haviam entronizado na sua mente que Jesus era o Messias, e que ele haveria de morrer, e que ele daria vida para salvar a eles mesmos e a todos quanto nele cresce, que ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, como apontou João Batista diante daquela multidão, Jesus à frente, ele ali batizando, aquele batismo de arrependimento. Ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois o próprio João Batista, preso, manda emissários até Jesus para perguntar: és tu mesmo, ou haveremos de esperar um outro? Gente, João Batista foi revelado pelo Espírito de Deus que Jesus era o Messias, mas na prisão, e não aconteceu nada daquilo que os judeus aguardavam, que era a libertação do Império Romano, né, dos judeus pelo Império Romano. Então gerou dúvida no coração de todo mundo. Agora, é diferente hoje? Não é diferente hoje. Porque o Senhor nos fala uma coisa, aquilo não acontece, porque nós contamos os minutos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, e não vemos o cumprimento daquilo. Então gera dúvida, e nós esquecemos que o nosso tempo é cronos, medido desta forma, isso, em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, décadas, séculos, milênios. E o tempo de Deus? O tempo de Deus é kairos. O tempo de Deus não é contado. O tempo de Deus é na hora que Ele determinar. E é fora do nosso tempo, porque Ele, o Senhor, está fora do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo para Ele é presente. Ele vê no presente o passado, Ele vê no presente o futuro. E nós não conseguimos entender isso porque somos seres mortais e vivemos dependentes do relógio. E eles aguardavam o quê? Um Messias libertador. E Jesus falou muitas vezes sobre isso. E aí, no meio daquele burburinho de conversas, de orientações, de palavra de Jesus Cristo,
Jesus adverte a Pedro e diz a ele: Simão, que é o seu nome, versículo 31, eis que Satanás me pediu para cirandar contigo. Meu Deus do céu, muitas vezes, veja o que eu vou dizer, tá? Muitas vezes o Senhor nos apresenta Satanás. Com Jó foi assim. De onde tu veio, Satanás? Veio de rodear a terra e passar por ela. Viste lá o meu servo Jó? Quantas pessoas havia na terra naquela época? Milhares. E agora o Senhor destaca a quem? Destaca a Jó. Viste lá o meu servo Jó? Aí Deus dá testemunho dele, porque o narrador da história já também deu testemunho. Havia na terra de Uz um homem que era sincero, reto, temente, se desviava do mal. Olha as qualidades de Jó. E agora o Senhor pergunta para o próprio Satanás: viste lá o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente, se desvia do mal. Agora é Deus quem dá testemunho de Jó. Meu Deus do céu, se alguém der testemunho de mim, vai ser uma beleza. O pastor Portugal é um cara legal e tal. Mas quando Deus dá testemunho da gente, quem é que vai reverter isso? Ninguém tem condição de reverter. E aí Satanás, como é ardiloso, né? Ele te serve porque ele é mercenário e todo enxerga isso. É mais ou menos isso que Satanás quer dizer. Que Jó era um mercenário e que Deus era um imbecil que não sabia que Jó estava servindo a ele simplesmente por recursos financeiros ou materiais ou humanos, seja lá o que for. E aí vem a prova. E Deus sabia que ele podia confiar em Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia. Muitas vezes Deus nos apresenta a ele, permite que ele faça alguma coisa, mas não é para a gente dizer que Satanás cirandou, fez ou aconteceu, não. É para nós glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Verdade. Não temos trato com ele. Jesus disse: aí veio o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, eu não dou legalidade para ele operar na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. É exatamente assim. E nós temos hoje uma classe de crentes na igreja que, meu Deus do céu, só falta dar mão a Satanás e cantar cirandinha. Que tudo é Satanás, tudo é o inimigo, tudo é inimigo. Ele deve ter ficado irado com Jó, porque nos 42 capítulos de Jó, não encontramos em nenhum momento Jó se referindo ao inimigo da sua alma. Só a Deus. Porque a gente só tem trato com Deus. Porque nada acontece com o cristão se Deus não permitir. Nada acontece com o cristão se Deus não tocar. Aleluia. É Ele que é o Senhor da tua vida, então glorifique e exalte a Ele. A Bíblia Sagrada diz: em tudo dai graças. Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça. Não é por tudo. Senhor, eu fui assaltado, graças a Deus eu fui assaltado. Não, em tudo dá graça. Em todo momento da vida dá graça. Na alegria, na tristeza, na perseguição, na libertação, na saúde, na enfermidade, em qualquer momento, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos dar graça. E Jó fez isso. O inimigo não feriu duas coisas em Jó: a sua boca e a sua mulher. Porque ele queria que a mulher fizesse a mesma coisa que Eva fez. Mas ele não venceu a Jó. E o Senhor disse: viste meu servo Jó? Qual era o objetivo? Blasfêmia. Em nada blasfemou de mim. Maravilha, né? Aleluia. Satanás me pediu para se andar contigo como trigo, te peneirar como trigo. Olha só.
Mas eu já roguei ao Pai por ti, disse Jesus. E tu, quando te converteres, epa! Ele não era convertido. Olha aí. Estava com Jesus, mas não era convertido. Comia com Jesus, mas não era convertido. Andava com Jesus, mas não era convertido. Dormia onde Jesus estava, mas não era convertido. Andava no barco com ele, mas não era convertido. Eita Deus maravilhoso. Maravilha. E ele disse: Senhor. Aí ele falou assim: ele me pediu para se andar contigo, mas eu já rogou o Pai por ti, e tu, quando te converteres, confirme também os teus irmãos. Só dá para confirmar alguém depois que a gente se converte. Só dá para testemunhar depois que a gente se converte. Só dá para pregar verdadeiramente depois que a gente se converte. Isso? Aí converta também os seus irmãos. Aí ele responde: estou pronto, Senhor. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Autoconfiança. A Bíblia diz: aquele que estiver de pé, cuide que não caia. Porque somos fracos. Nós somos muito fracos. Eu conheci um pastor que compôs o hino Segura nas Mãos de Deus. Esse hino tem um erro. Eu também conheci. Da igreja do Nazareno lá em Nilópolis, Mesquita ou Nilópolis, não sei, Mesquita. Esse hino tem um erro. Como é que o mais fraco vai segurar na mão do mais forte? Na hora que o mais fraco quiser, ele solta a mão e vai embora. Uma mãe vai atravessar a rua, aí ela fala assim: me dê aqui a mão. Aí tchau, segura na mão da criança. Ela nunca fala: segura na minha mão. Porque o mais fraco tem que ser seguro pelo mais forte. Então a mãe tem que pegar na mão da criança e segurar. E não mandar a criança segurar na sua mão, porque se a mão estiver ocupada, ela vai segurar no pulso e vai atravessar. Aí a criança, no impulso, tchum, atravessa a rua, aí vem, pronto, já era. É o mais forte que segura na mão do mais fraco. Eu já roguei ao Pai por ti, estou te segurando. Aí diz Pedro: não, mestre, eu estou pronto. Aí, contigo a prisão e a morte. Autoconfiança ou autossuficiência. Aí diz Jesus, João escreve no capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não temos condições de fazer nada, não temos condições de solucionar nada, não temos condições de resolver nada, não temos condições de ver nada, porque é ele quem age nas nossas vidas. E a nossa confiança tem que ser plena nele, não em nós. Porque hoje existe a cultura do antropocentrismo, até nas músicas evangélicas. Você pode, levanta a poeira, não sei o que, ppp, sua vitória será como mel, não sei o que lá. Não é bem assim não, gente. Nós fomos chamados para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus, e sem Ele nada podemos fazer. Pedro achava que podia, Pedro achava que sabia, Pedro achava que tinha alguma coisa. Nós nem temos, nem somos, nem sabemos. E o que temos, o que somos, o que sabemos, é porque Ele nos concedeu. A gente vê muito crente por aí fora batendo no peito, dizendo: não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal. Não somos absolutamente nada sem Deus. Ele é Senhor. Aí eu me lembro de Saulo. A gente vai falando, Deus vai fazendo a gente lembrar de algumas coisas, né? Me lembro de Saulo. Saulo era um homem próspero, que morava em Jerusalém. Lá estava uma irmã dele, pelo menos uma irmã e um sobrinho moravam lá também. Era de Tarso, da Cilícia. Era um homem que tinha contato com as autoridades judaicas e romanas. E aí recebe carta para
perseguir a seita chamada de os do caminho. Era esse o nome dos cristãos, os do caminho. Cristão foi somente lá em Antioquia da Síria, Atos capítulo 11, eles passaram a ser chamados de cristão. Aí vai Saulo com uma comitiva para onde? Para Damasco. Damasco fica a 500 quilômetros de Jerusalém. É mais distante do que daqui a São Paulo, mas daqui a Campinas. E lá vai Saulo de Tarso, cheio de autoridade, cheio de altivez, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de religiosidade, cheio de zelo pelo farisaísmo, cheio de tudo que ele podia estar. E de repente se vê uma luz mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E no deserto é o ponto de claridade máxima, é o meio-dia no deserto, porque o reflexo na areia, não tem nada para ofuscar o sol, e o sol está ali tinindo, e ele viu uma luz mais forte. Que luz foi essa? Foi o flash da máquina de Deus. O que aconteceu? Queimou a sua retina, a sua córnea, retina atrás, queimou a sua córnea, e ele caiu no chão. Aí fica a gente querendo dessa, caiu de quê? Do cavalo, do camelo, não interessa, ele caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu tanto persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões é dar murro em pontas de lança, ou lutar contra o ferrão de inseto, ou no Brasil dar murro em ponta de peixeira. Pronto, deu para entender? Aí Saulo de Tarso não podia nem olhar, estava cego, não sabia nem que direção se dirigir, mas ele usa uma expressão que não é um pronome de tratamento, ele usa Kyrios. Quem é Kyrios? Kyrios é Senhor no grego. Kyrios é Deus. Ele reconhece que a voz era de Deus, ele reconhece que era um Senhor que estava acima da sua vida. Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu tanto persegue. Quem persegue o cristão, persegue a Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai uma dica, tá? Uma dica pessoal. Já foi perseguido por alguém? Já foi perseguido por alguém aqui? Já foi perseguido por alguém? Já foi? Já? Não se preocupe contigo não. Clame misericórdia pela pessoa que está te perseguindo. Estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu tenho 2 casos da minha vida que eu vi Deus agir. Um colega no quartel, eu era 3º sargento CN, trabalhava no centro de mensagem do grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, ali na Ilha das Cobras, que era a Ilha das Cabras, mas é raro, ficou Ilha das Cobras, isso? E aí aquele moço desviado, um 2º sargento, que era meu chefe imediato, desviado, chamado Cândido, desviado, ele não gostava de crentes. Quando ele estava de serviço de adjunto, era adjunto na época, tinha um soldado, Márcio, que era o mensageiro do centro de mensagem onde eu trabalhava. Aí ele dizia assim: Márcio, pode dormir, me deixa aqui com os meus amigos, você, aquele tal de Vieira, que hoje é o corvette da reserva, e aquele tal de Portugal, me enche a paciência, pode ir embora. E ele queria me tirar da sessão de trabalho, estava pelejando para me tirar da sessão de trabalho, não sabia como.
Um dia um colega que morava no bairro em que ele morava, Jardim América, chegou no quartel e falou assim: Portugal, eu queria te falar uma coisa, não sei qual será a tua reação. Só tem uma maneira de você saber a minha reação. Qual? Contando. Aí ele me contou. Aí eu falei assim: olha. Aí mencionou o nome dele, o Cândido. Estava num bar lá em Jardim América, lá perto de onde eu moro, falando cobras e lagartos de você e dizendo que ia fazer, ia acontecer e tal. Eu falei assim: rapaz, eu já sei porque está acontecendo isso. Ele ficou bem assustado comigo. Eu falei: por quê? É que eu estou orando um pouco por ele. Cheguei em casa, dobrei os meus joelhos e falei assim: Senhor, ele está me perseguindo, mas ele já foi teu servo. Eu falei: Senhor, a esposa dele te serve. Senhor, a filha dele já foi usada por ti para diverti-lo. E foi ele quem nos disse lá na sessão: Senhor, tenha misericórdia dessa vida e transforme essa vida e traga para o teu redil. De repente aconteceu alguma coisa naquele quartel e tal. Aí um cabo foi na audiência com o comandante Fred Henrique Schmidt de Andrade. Meu chefe, o empedernido. Quando aquele cabo, que tinha uma conta especial na Caixa Econômica, que foi facilidade do comandante com a gerente daquela caixa, lá no Andaraí. Aí ele: rapaz, o que houve? Você está devendo na caixa e tal? A gerente me ligou, não sei o que e tal. Aí ele foi abrir o bocão. Tem hora que a pessoa abre a boca e diz o que deve dizer. Comandante, é porque eu consegui empréstimo e tal, aí eu aposto em corrida de cavalo, aí o empréstimo não deu, não sei o que e tal, eu fui, recorri ao agiota. Agiota? É, agiota. Onde? Aqui no quartel. Aí entregou. E o tal do Cândido era agiota. Prisão 48 horas incomunicável. RDM. 40 horas incomunicável. Perdeu a credencial de segurança e saiu da sessão. Ele queria me tirar. Eu orei por ele e ele que saiu. Vindo do quartel, do centro da cidade para Jardim América, naquela agulha ali em Lucas, ele bateu naquela agulha, fraturou o ilíaco, fraturou o tornozelo, perdeu os dentes frontais e ficou em cadeiras de roda tomando morfina. Conclusão: teve que sair da marinha. Foi reformado. Ele saiu da sessão, saiu do quartel e saiu da marinha, aleijado. Eu não pedi justiça, que nem precisa. Eu não pedi para Deus estender as mãos, porque se alguém fizer alguma coisa contigo, não ore por essa pessoa. Não ore por essa pessoa, ore por você. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, desça o teu bálsamo sobre a minha vida. Senhor, quando Deus desceu o bálsamo sobre a tua vida e que te der o refrigério, aí você vai orar por aquela pessoa de uma forma completamente diferente. Porque se você orar irado, você vai orar assim: Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor. Esse estenda as tuas mãos é fulmina, degola, acaba, mata. Porque o crente não pode matar, mas pede a Deus para tirar a vida de alguém. Olha aí. Perceberam? Jesus. Pedrão não se conhecia e Deus o advertiu para que ele soubesse, e disse ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Está dizendo que tu vai na prisão comigo? Vai nada. Está dizendo que tu vai ter a morte comigo? Vai não, porque eu te conheço, Pedro. Você não se conhece, e nós achamos que nos conhecemos, mas nós não conhecemos, não sabemos qual será a nossa reação em determinada circunstância, mas Deus sabe, e Ele nos adverte, para que não tomemos ação ou reação contrária à sua própria vontade, porque depois do desejo a gente agir. Aí vem o lance das espadas. Tudo isso na ceia, gente. Judas fora. Aí vem o lance das espadas.
para comprar a espada, compraram 2 espadas, uma ficou com Pedro, e a outra, ninguém sabe com quem ficou. Terminada a Santa Ceia, cantaram o hino, dizem que é o Salmo 118, cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Aí foi lá para o Getsêmani, Monte das Oliveiras, onde era espremida o quê? A azeitona, para fazer o quê? Fazer o azeite. Jesus deixa 8, né? Deixou 8 ali. Depois ele foi mais à frente com Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais íntimos. E depois, numa distância de um tiro de pedra, 23 metros, 25 metros mais ou menos, foi orar. Aí orava e pedia a Deus: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Aí ele volta e encontra os 3 dormindo. Vai novamente orar, ora a segunda vez, volta e encontra os 3 dormindo. Vai terceira vez orar, ora e volta e encontra os 3 dormindo. Ou seja, Pedro foi advertido. Depois da advertência de Pedro, Jesus vai para onde? Vai para o monte da oração. Ele vai orar. E leva justamente Pedro, Tiago e João para mais próximo de si. Mas Pedro não consegue orar. Ele não consegue de forma alguma, pelo cansaço, não sei, pela indisposição, não sei, por alguma razão, ele não consegue orar. E aí chega a turma, Jesus é preso, Pedro corta a orelha do soldado do sumo sacerdote, era o soldado do templo, Malco. Vai lá Jesus, né? Não sei nem se a orelha caiu no chão, pegou a orelha, limpou, superbonde do céu, colou, acho que nem cicatriz ficou, porque a obra dele é perfeita. Não ficou evidência. Olha, o cara cortou minha orelha lá em cima. Cadê a evidência? Não ficou evidência. Jesus tirou a evidência daquele desmando de Pedro. Aí Jesus é preso, né? Judas o beija, porque Jesus era igual a todos, não tinha vestes talares, vestes festivais, vestes diferentes, era igual. E aí Jesus foi preso e levado a julgamento. E Pedro assistia de longe. Vem uma escrava, mulher e escrava. Olha como é que é colocado. Uma mulher já seria demérito para o homem, e uma escrava, mais demérito ainda. E aí diz para ele: tu és um deles. Ele falou assim: não sou não. Negou a primeira vez. Aí veio um indivíduo: olha, você faz parte. Não sou não, está enganado. Aí veio o terceiro: te vi lá em cima, olha, o teu modo te denuncia e tal. Aí começou a xingar, dizer impropérios. O que é? É xingar. Começou a xingar, começou a dizer coisas que não deveria dizer, para dizer que a linguagem dele não era aquela que o cara estava dizendo, era uma outra completamente diferente, quando na realidade, quando nós somos transformados pelo Senhor, tudo na nossa vida muda, inclusive a linguagem, inclusive os pensamentos, inclusive as ações e reações. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E mudou tudo, não mudou a linguagem? E o crente continua dizendo palavrões e falando impropérios? Não consigo entender uma coisa dessa. Aí vira a mãe e diz: menino de boca suja. Aí vira Jesus e diz: não é a boca dele que está suja, porque na boca chega o que está no coração, é o coração que está sujo. Então precisa do sangue de Jesus Cristo para purificar o coração e a boca falar aquilo que o coração está cheio. Porque diz que quando a alegria do coração, o rosto se aformoseia, né? Uma pessoa sorridente é porque tem uma alegria dentro de si. E o acabrunhado, o abatido, é porque o coração está abatido. Jesus nega, é negado. O galo, aí o mestre deve ter dito assim: meu servo, chegou a hora de trabalhar. Aí o galo,
Não sei porque bate asa antes. Bate asa. Quando o galo canta, Pedro se assusta. E quando Pedro se assusta, olha o cenário. Presta atenção no cenário. Não havia lâmpada LED, e nem lâmpada fluorescente, que já caiu em desuso, e nem lâmpada incandescente, que já caiu em desuso há muito tempo. Não existia iluminação na praça, não existia holofotes, havia uma fogueira, onde as pessoas estavam se aquentando ali naquela fogueira, em volta daquela fogueira, e estava Pedro junto da fogueira dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar o terceiro estágio da queda. Assentar-se com eles é o terceiro estágio da queda. Aí a pessoa diz: não estou desviado, não, só estou ali com a turminha ali e tal. Mas estou quando? Todo dia, toda hora, todo instante, todo momento? E fazendo as mesmas coisas, e falando as mesmas coisas, os mesmos assuntos? Aí alguém podia perguntar assim: que droga de luz que tu é? Uma luz que ilumina? Não ilumina? Que tipo de sal que tu é? Sal que não tem gosto? Nós somos chamados para sermos sal da terra e a luz do mundo. Quando a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. Estava lá ele se aquentando. O galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se de quê? Da advertência de Jesus. Aí eu pergunto para nós, né? Pergunto para nós. Não é assim na vida normal? Vem a mãe, adverte: minha filha, cuidado. Olha, estou vendo futuro nisso, minha filha. Aí vem o pai: meu pai é quadrado, meu pai é ultrapassado, meu pai é... Aí vem a advertência, aí tchuf, acontece. Quando acontece, o galo canta: bem que meu pai falou, bem que minha mãe me disse, mas o galo já cantou. A testa já vai doer, porque o galo cantou na testa. Não foi o galo normal, não foi o galo animal, foi o galo da testa que veio, levou uma paulada e agora não tem jeito mais de consertar. Olha que coisa linda. Nesse cenáculo de penumbra, Jesus sendo julgado. Jesus está sendo julgado. Um julgamento injusto. Era noite. E Pedro, quando lembra, porque o galo cantou, Pedro olha na direção de Jesus. E Jesus estava olhando para Pedro. Meu Deus. Jesus nunca te perdeu de vista. Glória a Deus. Jesus nunca nos perde de vista. Mesmo que estejamos no meio de uma multidão, Jesus nunca nos perderá de vista. Ele está nos olhando dos altos céus e nos observando, porque Ele nunca nos perde de vista. Alguém diz: eu estou só. Não está, porque Ele está contigo, te observando, te olhando, te ajudando, te sustentando, te dirigindo, te alimentando, para que tu não caia. Só tu pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual seria a atenção de Jesus? Atenção para as autoridades, atenção para o seu caso. Estou sendo julgado injustamente, esses homens estão me condenando, estão falando impropério, e eu estou aqui sofrendo, e eu estou do céu. Não, Jesus não se preocupou com ele naquele momento, mas Jesus olha para Pedro no meio da multidão e vê que Pedro havia sentido aquela traição que ele tinha feito com o mestre. Quando ele nota que Jesus o viu, ele sai dali e chora
amargamente. Meus amados, o que é chorar amargamente? Amargamente é chorar com sentimento de culpa, com sentimento de remorso, com sentimento de arrependimento, sei lá, com sentimento de profundidade de alma. Ele chora amargamente. Ele não teve mais condições de ficar naquele lugar. Agora tem uma coisa: o galo não canta uma vez só na noite. Ele saiu dali, não sabemos que hora que era da noite, mas naquela noite ele ouviu muito o cântico de galo. E quando ele ouvia o cântico do galo, ele lembrava: meu Deus, traiu o mestre. Aí o galo cantava: não, meu Deus, traiu o mestre. E aí existem as doenças chamadas psicossomáticas, doenças que começam na alma, no nosso psique, na nossa forma de agir, ou de reagir, ou de pensar. E essas enfermidades psicossomáticas são enfermidades que começam na alma e atingem o corpo. Aí a pessoa perde o apetite, perde peso, perde sono, perde uma série de coisas. Por quê? Porque a enfermidade da alma está atingindo o seu próprio corpo. Gastrite, úlceras estomacais ou duodenais, pressão, diabetes. A minha esposa é diabética. Não consegui trazê-la. E eu conheço algumas crises dela geradas por crises emocionais. Crises emocionais. O filho se desvia, a esposa o expulsa de casa, aí ele vai morar lá em casa e tal, aí a pressão e o diabetes subiu. Passado 2 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio, conseguiu um apartamento na Penha e tal, aí dezembro de 2016, aí se mudou. Aí a pressão, diabetes subiu. Ou então é uma filha mais chegada. Ou então é alguma questão que a gente não conhece, não consegue identificar. Então são as enfermidades psicossomáticas. Psique é alma, no grego. E soma é corpo. Tá? Soma é corpo. Por isso que é enfermidade psicossomática. E Pedro passou por quê? Não sabemos. Mas Pedro deve ter perdido o sono. Como ele era líder do grupo, Jesus morto, esperança sepultada, porque eles esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado. Aí ele diz: vamos pescar? Vamos. Foram pescar. Todo mundo para a pescaria. Amanhece o dia, aparece um cidadão na praia de manhã. Aí pergunta o barco próximo, pergunta: filhos, tem alguma coisa de comer aí? Não, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Então faz o seguinte: jogue a rede para o lado direito. Não sei porque que bênção, está tudo para o lado direito, né? Joga a rede para o lado direito. Aí jogaram a rede para o lado direito e puxaram a rede cheia de peixe, quase não aguentaram puxar aquela rede. Aí João, que tinha uma visão um pouco melhor, aí olhou e falou assim: Pedrão, não está vendo não, Pedrão? O que, João? É o mestre. O mestre. E aí ele se vestiu, caiu na água e foi lá para conversar com Jesus Cristo. Quando ele chega na praia, tem fogo, peixe e pão. Ou seja, tem alimento e tem aquecimento. Além de ter o alimento para fortalecer, ainda tinha o aquecimento para esquentar da frieza que Pedro havia experimentado, esquecendo de todas as promessas de Deus e partindo para a sua atividade anterior. Voltou a pescar. E Jesus agora faz uma prova com ele. Pedro, tu me amas?
Amo, Senhor. Segunda vez. Pedro, tu me amas? É desse jeito. Amo, Senhor. Só que Jesus muda a palavra. E aí no grego a gente vai descobrir isso, né? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí usa a palavra ágape, que é o amor de Deus, o amor profundo, o amor sublime, o amor de Coríntios capítulo 13. E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Aí usou a palavra filho, o amor fraternal, o amor da amizade. Aí o Senhor de novo usa a mesma palavra. Aí Pedro responde com filho. Aí Jesus desce ao nível de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E usa a palavra filho. Ele disse, constrangido: Senhor, tu sabes de todas as coisas, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Não seja autossuficiente, porque a autossuficiência não te levará a lugar nenhum. Aqui está o Senhor da tua vida, aquele que quer guiar os teus passos, aquele que quer dirigir a tua vida nos mínimos detalhes. Tem detalhes da nossa vida que, se a gente tomar uma decisão, a gente vai conseguir um problema que pode ser para o resto da nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa existência. E Ele está dizendo: olha, Pedro, eu sou o Jesus Cristo, soberano e poderoso para guiar os teus passos, te mostrar toda a realidade de vida. Glória a Deus. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então, Pedro, esteja no Getsemane, esteja orando. A oração, ela pode ter 3 tempos. Oração antes da tribulação. Deus avisa, Deus mostra, Deus prenuncia que vem uma tempestade, então você tem que orar antes. Depois vem a tempestade, aí você vai orar durante a tempestade, durante a prova, durante o problema, durante a enfermidade. Aí depois passa a tempestade, aí você vai orar ao Senhor agradecendo porque passou por tudo aquilo. Ou seja, a nossa vida tem que estar no Getsemane. Não falte ao Getsemane, venha ao Getsemane, porque aqui o Senhor libera a bênção. Ah, pastor, mas só aqui? Não, aqui também, porque em outro lugar o Senhor pode liberar. E o Getsemane aí é figurativo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, Pedro, não esteja em lugar errado. Não te aqueça na fogueira dos ímpios. Não te envolva na roda dos escarnecedores. Não sente lá, Pedro. Não siga os conselhos daqueles que não conhecem a minha pessoa, Pedro. Para que você não passe por uma nova síndrome. Para que você não passe por um novo problema. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro ouve tudo aquilo e o que ele faz? Larga a pescaria. Não sei nem o que ele fez com aqueles peixes. Se vendeu, se doou, o que fez com os peixes. Eu sei que ele volta para Jerusalém, reúne aquela turma toda que estava desanimada e vai para onde? Vai para um cenáculo, onde havia ali quase 120 pessoas, e começaram a orar. Tudo bem, um pouco entristecidos ainda, mas ele não podia mais ter tristeza, porque ele teve um encontro real com Jesus Cristo, e ali na praia aconteceu a sua real conversão. E agora Pedro está fazendo aquilo que Jesus disse: quando tu te converteres, confirme também os teus irmãos. E agora ele chama todo mundo para o cenáculo, estão reunidos. De repente o Senhor manda poder e enche de poder todos aqueles que lá estavam. E aí o que acontece? Um Pedro covarde, medroso e inconstante prega um sermão só, e cerca de 3.000 almas de judeus se convertem ao Senhor. Aí está plantada a igreja, porque ele disse: eu te darei a chave do céu. E ele deu a chave do céu, ele abriu a porta para os judeus
judeus e abriu a porta para os gentios lá em Cesareia, na casa de Cornélio. Era essa a chave, era a chave da salvação para o judeu, a pregação em Jerusalém, e para os gentios, a pregação lá na casa de Cornélio. Aleluia. Olha como é que Deus faz. Então, meus amados, estejamos atentos à palavra do Senhor na ceia. Estejamos atentos. Estejamos no Getsemane em oração. E estejamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Para que nós não voltemos à pescaria. Não voltemos à atividade anterior. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.